Se você tem mais de 60 anos e anda se sentindo mais cansado do que deveria, com aquela rigidez nas articulações ou sem a energia mental de antes, esta conversa vai te surpreender. Eu sou a doutora Helena Vital, sou geriatra e especialista em longevidade aqui no Brasil e já vi inúmeras vezes o que acontece. Um paciente exemplar que pratica exercícios, se alimenta bem e que me diz com orgulho: doutora, eu bebo muita água, quase 2 litros por dia. No entanto, essa pessoa continua a se queixar de cansaço crônico, câimbras noturnas, pele seca e até uma pressão arterial que insiste em se elevar. Parece que, por mais água pura que beba, o corpo não consegue usar ela. Ele ainda se sente seco e pesado. O que a maioria das pessoas não sabe é que, depois de uma certa idade, especialmente a partir dos 60, o nosso corpo, que antes era uma máquina eficiente, começa a perder a eletricidade que permite que a água entre, de fato, nas células. Beber água é essencial, sim, mas pode não ser o suficiente para manter a vitalidade. A chave não é a quantidade, mas a qualidade da sua hidratação. Eu prometo que nos próximos minutos você vai aprender a técnica de hidratação viva que eu ensino aos meus pacientes baseado em pesquisas modernas sobre a saúde do coração e do cérebro. É um ajuste simples, usado por atletas e recomendado pela Cleveland Clinic, que pode devolver ao seu corpo a energia, a clareza e o bem-estar que pareciam perdidos. Prepare-se para ver como o seu copo de água pode se transformar em um verdadeiro elixir de longevidade. Agora vamos entender a fundo o que realmente acontece quando o nosso corpo envelhece e como essa mudança afeta o nosso consumo e a nossa absorção de água. Chamo isso de os 3 silêncios da idade na hidratação. O primeiro silêncio é a diminuição da sensação de sede. Simplesmente, nosso alarme de água se desliga. O hipotálamo, a parte do cérebro responsável por nos fazer sentir sede, não reage tão rapidamente à desidratação como fazia aos 30 anos. O corpo precisa, mas o cérebro esquece de pedir. Segundo o Instituto Nacional de Saúde, essa desidratação crônica e discreta é a causa de muitos casos de cansaço constante, confusão mental e pele fragilizada em idosos. O segundo silêncio é o trabalho dos rins. Com o tempo, eles ficam menos eficientes em reter a água, agindo como um balde com um pequeno furo. Não importa o quanto você encha a água e, mais importante, os minerais essenciais como magnésio e potássio continuam a escapar pela urina. E aqui entra a parte prática. Como a sede falha, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda a hidratação proativa. Você deve beber água em horários fixos, mesmo sem sede. E para saber se está realmente bem, faça o teste da prega cutânea, belisque suavemente a pele do dorso da mão. Se ela demorar mais que 2 segundos para voltar ao normal, você pode estar sutilmente desidratado. O terceiro silêncio é a circulação. As artérias tendem a endurecer, perdendo elasticidade. A água chega, mas a eletricidade para ela entrar nas células, que são os eletrólitos, está em falta. É como ter o rio, mas não a bomba para levar a água para dentro da casa. Por isso, meu paciente, o Sr. Carlos, bebia água, mas ela não nutria suas células, deixando-o cansado e com cãibras. A solução é simples. Precisamos de eletrólitos. Se a água é o rio da vida, os minerais são os fios invisíveis que conduzem a eletricidade. E é dessa eletricidade que a gente precisa para ter um corpo forte e cheio de energia, especialmente depois dos 60. O nome científico dessa eletricidade são os eletrólitos. Eles são minerais dissolvidos na água que carregam cargas positivas ou negativas. Eles não apenas transportam impulsos nervosos que fazem seu coração bater e seus músculos se moverem, mas são os porteiros que abrem as membranas celulares, permitindo que a água e os nutrientes entrem. Sem eletrólitos suficientes, o corpo perde a comunicação, as mensagens ficam lentas e a água
mesmo em abundância, fica do lado de fora das células, sem nutrir de verdade. Muitos adultos mais velhos sofrem de deficiência subclínica de eletrólitos devido à menor absorção intestinal e ao maior descarte pelos rins, como mencionei. A Mayo Clinic e a Johns Hopkins ressaltam que um desequilíbrio, por menor que seja, pode levar a tonturas, palpitações e, claro, o famoso cansaço. O segredo, então, é dar vida a essa água, e a chave está em 4 minerais fundamentais que formam a base da hidratação inteligente: magnésio, sódio, potássio e, com um papel especial, o zinco. Vamos começar pelo que chamo de mineral da calma e do relaxamento, o magnésio. Ele participa de mais de 300 reações vitais, desde a produção de energia nas mitocôndrias até a qualidade do seu sono. Sua falta é comum. Estima-se que 70% dos idosos brasileiros tenham deficiência. Sem magnésio, o corpo entra em um estado de contração constante. Os vasos sanguíneos ficam mais rígidos, os músculos tensos e o sono fica inquieto. É como se o organismo estivesse sempre com o pé no acelerador. O magnésio é sem dúvida o mineral mais subestimado, mas é um verdadeiro maestro do corpo. Ele nos ensina a relaxar. Lembre-se do Sr. Carlos. Apesar das caminhadas, ele tinha noites inquietas e músculos tensos. O exame mostrou que o magnésio dele estava muito baixo, um cenário comum. Quando temos magnésio suficiente, as artérias relaxam, o sangue flui mais livremente e a pressão sobre o coração diminui. O músculo recebe mais oxigênio e a mente se acalma. Isso é crucial para a saúde cardiovascular. Em pesquisas recentes, a Harvard Medical School destacou a importância do magnésio na redução da rigidez arterial, um fator de risco primário para problemas cardíacos em idosos. O magnésio não só melhora o sono profundo e combate cãibras, como também tem um impacto positivo até na função íntima, pois ajuda as artérias do corpo inteiro a dilatarem. É o travão que o seu corpo precisa para sair do estado constante de alerta. A solução que sugeri ao Sr. Carlos foi simples e prática, adaptada aos hábitos de vida brasileiros. Todas as manhãs, antes do café da manhã, dissolver meia colher de chá de magnésio de malato ou glicinato em um copo grande de água. Escolher o dimalato ou glicinato é importante, pois são formas com melhor absorção e menos risco de desconforto intestinal do que o óxido de magnésio. Esse pequeno ritual matinal é um lembrete gentil ao seu sistema cardiovascular. Calma, está tudo bem. Pode fluir. Em poucas semanas, o Sr. Carlos percebeu a diferença. Sono mais profundo e a sensação de um corpo mais leve. Agora, precisamos falar do companheiro inseparável do magnésio. Aquele que trabalha para manter a água dentro da célula, o sódio. Por anos, o sódio, ou o sal, foi pintado como o grande vilão da saúde, especialmente para quem tem mais de 60 anos. E de fato, o excesso de sal refinado, o que está escondido nos alimentos processados e industrializados, é perigoso e deve ser evitado a todo custo. Mas aqui está a verdade que transforma a sua hidratação. O sódio natural, encontrado no sal marinho integral ou no sal rosa do Himalaia, é essencial para a vida e atua como porteiro da hidratação celular. Ele regula a passagem da água para dentro e fora das células. Sem a quantidade mínima de sódio de boa qualidade, a água que você bebe passa pelo corpo sem ser absorvida, como chuva em areia seca, e você continua cansado. O problema não é o mineral, é a qualidade e a quantidade. Enquanto o sal refinado é só cloreto de sódio isolado, o sal natural contém mais de 80 minerais traço que trazem equilíbrio ao corpo. Quando o Sr. Cole, Carlos me disse que evitava sal há anos, e mesmo assim sentia tonturas ao levantar e perda de força, sinais comuns de pressão baixa, sutil ou desidratação, eu lhe expliquei o segredo do equilíbrio. A recomendação da Cleveland Clinic para atletas ou pessoas com dietas low carb é a de reposição suave de sódio.
Para o nosso público, a dica é minimalista. Use uma pequena pitada de sal marinho natural, o suficiente para cobrir a ponta do dedo mindinho, num copo de água pela manhã. Essa quantidade não deixa a água salgada, mas a enriquece. Em dias de calor ou após exercícios leves, como a caminhada matinal, essa reposição ajuda a manter o volume sanguíneo adequado, facilitando o trabalho do coração e prevenindo tonturas. Mas o sódio precisa de um parceiro para não reter água em excesso. Esse parceiro é o potássio. Se o sódio é o guardião que ajuda a água a entrar, o potássio é o contrapeso perfeito, o maestro silencioso que garante o ritmo do seu coração e a saúde dos seus músculos. Eles trabalham em conjunto, como dois lados da mesma balança. Enquanto o sódio atua mais no exterior da célula, o potássio é o mineral mais abundante no interior, garantindo que não haja retenção excessiva de água e que cada batimento cardíaco seja firme e harmonioso. Infelizmente, na dieta moderna, rica em alimentos processados e pobre em frutas e vegetais frescos, o potássio é um dos minerais mais deficitários. O resultado é o desequilíbrio, excesso de sódio, do sal refinado e carência de potássio. Uma combinação que favorece a pressão alta e a rigidez dos vasos sanguíneos. O potássio atua como um desentupidor das estradas internas. Ele ajuda o corpo a relaxar melhor, facilita a circulação do sangue e, crucialmente, permite que o organismo elimine o excesso de sódio naturalmente pela urina. A Organização Mundial da Saúde insiste que o aumento da ingestão de potássio através da alimentação é uma das melhores estratégias não medicamentosas para combater a hipertensão. O ideal é buscar o potássio em alimentos e estratégias medicamentos brasileiros fáceis: banana da terra, abacate, feijão e batata doce. Mas se for suplementar, faça-o de forma leve e consciente, sempre misturado à água. Quando o potássio e o sódio estão em sintonia, o corpo inteiro vibra em um ritmo certo. Agora vamos falar de um mineral pequeno, mas com impacto gigantesco na força e vitalidade masculina e feminina: o zinco. O zinco é o que eu chamo de mecânico silencioso do nosso corpo. Ele é discreto, mas absolutamente indispensável, atuando como um catalisador em mais de 300 enzimas. Ele transforma a sua vitalidade, força e até mesmo o seu ânimo, especialmente depois dos 50. Para homens como o Sr. Carlos, o zinco é crucial. Ele notou que, mesmo dormindo melhor com magnésio, ainda sentia uma certa perda de interesse e cansaço mental nas manhãs. Isso pode estar ligado à queda natural dos níveis de testosterona e outros hormônios com o avanço da idade. O zinco atua diretamente no equilíbrio hormonal, ajudando o corpo a regular a energia, o humor e a força muscular. Mas o papel do zinco vai muito além. Ele é um pilar do sistema imunitário. A Mayo Clinic e o NIAC confirmam que a suplementação de zinco em idosos pode reduzir a incidência e a duração de infecções do trato respiratório. Ele também protege a próstata e acelera a cicatrização. Infelizmente, nossos alimentos modernos são menos ricos em zinco e o corpo mais velho tem mais dificuldade em absorvê-lo. Além disso, o estresse crônico e certos medicamentos comuns podem acelerar sua perda. 2 semanas depois, a diferença era notável. Ele se sentia com mais disposição para caminhar e uma clareza mental renovada. Quando o corpo recebe a dose certa de zinco, o metabolismo desperta, o humor melhora e você se sente novamente com energia e foco. Para complementar essa sinfonia de eletrólitos, precisamos de um último elemento que acende o fogo interno: o ferro. Se todos os minerais que falamos até agora ajustam a bomba e os canos, o ferro é o combustível que mantém o motor do seu corpo funcionando a plena capacidade. O ferro é fundamental porque é ele quem permite que as células vermelhas transportem o oxigênio dos pulmões até os músculos, o cérebro e todos os tecidos que clamam por energia. Sem ferro suficiente, o sangue perde sua força e você sente uma fadiga inexplicável, mesmo após ajustar a hidratação e o sono. Expliquei isso ao Senhor Carlos quando ele me relatou que, apesar de todas as melhorias, ainda tinha dias de cansaço extremo. Os exames revelaram uma leve anemia por deficiência de ferro,
algo comum em homens e mulheres mais velhos, devido a uma alimentação pobre em carnes magras ou a problemas digestivos que atrapalham a absorção. Mas aqui vai um alerta crucial, baseado em diretrizes médicas. Diferente do magnésio ou do sódio, o ferro não deve ser suplementado sem orientação e exames médicos. O excesso de ferro pode ser extremamente prejudicial, acumulando-se e danificando órgãos como o fígado e o coração. O caminho seguro, validado pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, é sempre analisar seus níveis de ferritina e hemoglobina primeiro. Se a deficiência for confirmada, o ideal é usar uma forma suave e líquida que seja mais fácil de digerir e em doses controladas, conforme a indicação médica. Agora que você conhece os 5 minerais essenciais, vamos à parte mais prática. Como transformar a água comum em um elixir de vitalidade com 3 rituais simples. Conhecer o papel de cada mineral é a ciência. Aplicar esse conhecimento com consistência é a arte da longevidade. Não se trata de beber mais água ou de encher sua prateleira de suplementos caros. É sobre criar pequenos rituais diários, simples e poderosos. Aqui está a rotina de hidratação inteligente, em 3 passos fáceis, que ensinei ao Sr. Carlos e que você pode começar a aplicar hoje, transformando a sua água comum em um verdadeiro elixir. 1. O despertar da calma. Logo, ao acordar antes do café da manhã, beba um copo grande de água, cerca de 300 ml. Meia colher de chá de magnésio glicinato, de malato ou uma pequena pitada de sal marinho natural. Você alterna entre eles ou escolhe o que mais te faz bem. Essa primeira bebida ativa a circulação, hidrata profundamente as células e envia a mensagem de relaxamento via magnésio e de prontidão ao seu sistema. É o seu primeiro passo para reduzir a rigidez arterial. 2. O apoio mental e imunológico. Almoço ou logo após, adicione algumas gotas de zinco líquido em um copo de água. O zinco, absorvido em meio à sua refeição principal, apoia o equilíbrio hormonal, fortalece seu sistema imunológico, vital para quem tem mais de 60 anos, e mantém a energia mental para a tarde. 3. A recuperação e o equilíbrio pós-exercício. É pós sua caminhada diária ou no final do dia, use meia dose de um pó de eletrólitos com potássio dissolvido na água. Essa reposição ajuda a restaurar o equilíbrio entre sódio e potássio, prevenindo cãibras, aliviando a fadiga muscular e protegendo o ritmo do coração. É simples, natural e sem exageros. O objetivo é beber melhor, e não necessariamente mais, dando à água a capacidade de nutrir verdadeiramente suas células. E quando você faz isso, a mente segue o mesmo ritmo de harmonia e vigor. 3 semanas depois de iniciar essa rotina simples, o Sr. Carlos Mendes voltou ao consultório com um sorriso tranquilo e um brilho nos olhos. Ele me disse: "Doutora, eu não só acordo com mais energia, como durmo melhor. Meu corpo parece ter voltado a respirar." E é exatamente isso que acontece quando a água deixa de ser apenas um líquido e passa a ser um elixir de vida. Com a ajuda dos minerais certos, ela volta a cumprir seu papel original: alimentar, limpar e dar energia a cada uma das suas células. Não dá para parar o tempo, é claro, mas você pode desacelerá-lo e recuperar a força, a clareza e a vitalidade em qualquer idade. Lembre-se dos nossos pontos principais, o seu mapa para a vitalidade depois dos 60. Reconheça o silêncio da sede. Não espere a sede chegar. Hidrate-se proativamente. O poder dos eletrólitos. A água precisa de eletricidade para entrar nas células. Magnésio, o mineral da calma, essencial para artérias relaxadas e um sono profundo, tomar pela manhã. And sódio de qualidade, o guardião que permite a retenção da hidratação verdadeira
pitada na água matinal. Água matinal, água matinal. O maestro do ritmo que equilibra a água e previne cãibras após o exercício. Depois dos 60 anos, o corpo muda, mas isso não é uma sentença de perda de vitalidade. Significa apenas que precisamos ouvi-lo com mais atenção e dar-lhe o que ele realmente pede. Nem sempre é mais remédio. Às vezes é apenas água viva com a energia que faltava. Eu te convido a dar a si mesmo esse presente. Experimente essa prática por 3 semanas. Observe seu descanso, sua disposição e sua clareza mental. Você vai perceber que o bem-estar duradouro não vem de grandes revoluções, mas de pequenos gestos conscientes repetidos todos os dias. Quando levantar o copo de água pela manhã, lembre-se do Senhor, Carlos, e envie ao seu corpo um lembrete gentil. A vida ainda flui, com vigor dentro de mim. Qual desses hábitos, magnésio, sódio ou potássio, você vai começar a praticar hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Se este vídeo te ajudou a redescobrir o poder escondido na sua rotina, inscreva-se no canal para descobrir mais segredos de saúde confiáveis e baseados na ciência para uma vida plena depois dos 60. Cuide-se com carinho e até o próximo vídeo.